Olá! Seja muito bem-vinda! Eu sou Débora Martins, cabeleireira há mais de 20 anos, especialista na área de mechas e criadora do método Mecha Descomplicada. E durante esse evento, eu estou te mostrando o caminho onde é possível montar mechas perfeitas em 45 minutos. Mesmo que você trabalhe sozinha, com uma equipe pequena, mesmo que você não seja uma autoridade na área de mechas, existe um caminho a percorrer, uma jornada que, se aplicada passo a passo, é possível montar uma mecha perfeita em 45 minutos. Mesmo que hoje você não tenha prática e manche todas as mechas que você faz. Mesmo que você deixe aquele laranjinha no começo de todas as suas mechas. Mesmo que você nunca tenha entregado uma referência que agradasse a sua cliente. Mesmo que você precisou apagar a raiz do seu trabalho somente pelo fato de ter manchado. Eu vou te mostrar o caminho para montar mechas sem manchas, perfeitas em 45 minutos. Coisa que eu demorava assim 2 horas e meia para fazer um cabelo, eu me peguei fazendo umas mechas em 39 minutos. Eu falei, não é possível. Aí comecei a fazer, eu consigo puxar umas mechas em 45 minutos, 50 minutos. Eu fiquei assim, não é possível. E eu demorava assim 12 horas, 10 horas para entregar uma mecha para um cliente meu. Hoje eu já entreguei mechas com 3 horas, com acabamento, com tudo, com hidratação. Eu fiquei, meu Deus. Na aula passada, eu te mostrei os vilões que te impedem de montar mechas perfeitas em 45 minutos na sua cliente. Esses vilões são os verdadeiros responsáveis pela insatisfação das clientes, perda de tempo, perda de clientes e ainda as reclamações pós-mechas. Eu abri os seus olhos para tudo que acontece e muitas vezes você não percebe ou até mesmo acha que está fazendo certo, pois aprendeu assim. Todos esses vilões não te ajudam nem a fazer mechas perfeitas, nem a ter sucesso. Então, se você ainda não assistiu a aula 1, pausa essa aula aqui e corre lá para você evoluir comigo de verdade. É preciso que você conheça a fundo esses vilões para que você entenda essa aula aqui, combinado? Agora que você já assistiu, se prepare, porque eu preparei uma aula incrível para você. Aliás, eu quero agradecer o carinho de vocês. No meu Instagram, meu direct está lotado e aqui nessa área, eu e meu time fazemos questão de responder quase todos. E se você ainda não foi respondida, pode ter certeza que eu farei de tudo para te responder muito em breve. A energia de vocês é demais e isso me motiva muito. E a partir de agora, essa energia só vai aumentar, porque na aula de hoje eu vou te provar que você também pode. Qualquer um que realmente quer e está disposta, pode. Toda a aula de hoje será baseada em pilares. São os pilares que sustentam uma casa, prédios, enfim. Sem uma estrutura bem alinhada, você não consegue entregar mechas perfeitas. O meu método Mecha Descomplicada é baseado em 3 pilares. O eriçado, a aplicação e o OX controlado. São esses pilares que resolvem os 6 vilões da mecha perfeita. Já quero começar dizendo que tem tudo o que você precisa para fazer mechas perfeitas em 45 minutos aí mesmo no seu salão. E que não precisa fazer investimento em mais produtos, mesmo que você não tenha um estoque de colorações e tonalizantes, combinado? Vou detalhar para você aqui o que é mais importante você saber de cada um desses pilares. O primeiro pilar é o OX controlado. Sabemos que temos disponíveis no mercado os oxidantes de 10, 20, 30 e 40 volumes, certo? Muitas vezes, para sua mecha, o 20 é pouco e o 30 parece ser muito, não é mesmo? Pensa naquele cabelo que não passou no teste de mechas com 30 e que com 20 não clareou quase nada. Você já sabe que não vai chegar nem perto da referência da foto que a cliente trouxe. Lembra também, agora, da técnica de mecha 20-20-20? Que você começa com 20 e termina com 20, que eu expliquei na aula passada? Pois é, o OX controlado, ele resolve esse vilão, o vilão do repasse e também a STF, lembra? Com essa técnica, você vai criar OX de 15, 25 e 35 volumes. E assim,
fazer que sua mecha da nuca e a última colocada na franja cheguem no mesmo tom ao mesmo tempo. O OX controlado precisa ser trocado na altura certa para que elas cheguem no mesmo tom ao mesmo tempo. Imagine quanto tempo você ganharia sabendo corretamente utilizar essa técnica. Imagine quanta cliente saindo 2 horas a menos do atendimento do seu salão. E essas 2 horas sobrando na sua agenda para você fazer outras mechas e assim ter mais dinheiro no final do dia e no final do mês. Sensacional, né? O segundo pilar da estrutura da mecha perfeita, feita em 45 minutos, é a aplicação. É na aplicação que o seu resultado é previsto. Uma aplicação bem feita de forma prática diminui consideravelmente o tempo da sua montagem da mecha. Para que ela seja feita de forma realmente eficaz, o produto precisa estar firme e ser distribuído em toda a mecha de forma uniforme. Mas olha só, uniforme não significa sobrecarga de produto. Se você deposita produto demais nessa mecha, esse produto vai inchar e escorrer no seu papel, manchando esse cabelo. Ou ele pode subir acima do fechamento do papel, ocasionando aquele famoso laranjinha na raiz da sua mecha. Nessa hora, é muito importante que seja respeitado todos os pontos que eu falei aqui. E para isso, eu criei uma mistura ideal, que não deixa nem firme demais, a ponto de dificultar a sua aplicação e gastar muito produto. Afinal, misturas 1 por 1 saem muito caro para você no final das contas. Mas também, produtos preparados 1 por 2, como por exemplo 10 gramas de pó e 20 gramas de OX, deixam o pó mole demais, fazendo com que sua aplicação não fique uniforme e esse cabelo não clareie por igual, obrigando você a repassar todas as suas mechas. Vendo essa dificuldade, eu desenvolvi uma mistura intermediária. E olha, você só vai precisar do que você já tem aí no seu salão caso você já trabalhe com mechas. Essa mistura de ouro, que é como eu costumo chamar, é um intermediário entre essas duas misturas. E é o que de fato te salva quando você trabalha sozinha e mesmo assim quer entregar mechas perfeitas às suas clientes. Pois é ela que vai eliminar as manchas de raiz e o repasse das mechas. Com a mistura de ouro, você vai sim equalizar uma diferença de cor que fica na mecha lá no lavatório, de forma simples e com apenas 10 minutinhos. Além disso, é incrível como com essa mistura de ouro você economiza produto. O terceiro pilar é o eriçado. No eriçado, o que você precisa saber é alinhar o seu eriçado ao desejo de mecha da sua cliente. Ele é o fator determinante se de fato o resultado vai ou não atender às expectativas da sua cliente. Existem 3 tipos de eriçado: primeiro, segundo e terceiro quadrante. É nesse ponto que você decide se a mecha vai ser muito clara, de clareamento médio ou somente clareamento das pontas. Esse ponto eu quero te ensinar na prática. Então agora aqui na prática eu quero te mostrar exemplos de eriçados do primeiro, segundo e terceiro quadrante. É aqui que você vai definir se o clareamento da sua mecha vai ter uma intensidade muito alta, média ou baixa. O que significa um maior clareamento, ou um clareamento médio, ou um clareamento só de pontas. E olha, isso está diretamente ligado à foto de referência que a sua cliente te mostrou. Então, se a referência que a sua cliente te mostrou for um clareamento desde raiz, o teu eriçado tem que partir do primeiro quadrante, ou seja, próximo à raiz, aproximadamente 4 dedos. E a limpeza que eu vou fazer vai ser apenas desses fiozinhos mais curtos. E assim eu tenho uma sobra muito maior, bem grande, de cabelos a serem clareados. E diferente da técnica costurada, ele é um cabelo que eu tenho na mesma quantidade de fios na raiz e nas pontas. Já se a referência que a sua cliente te mostrou tem 50% de fios naturais e 50% de fios loiros, pode ter certeza que esse cabelo foi eriçado do segundo quadrante. Ou seja, eu vou definir aonde é o meio do cabelo e o meu eriçado vai
partir daqui, levando mais fios escuros até a raiz e fazendo com que esse cabelo tenha contraste e iluminação quase na mesma proporção. Agora, quando a sua cliente te mostrar uma referência onde essas mechas são bem mais intensas nas pontas do que na raiz, esse é o terceiro quadrante. E o seu pente deve ser posicionado lá no final das pontas, a mais ou menos 4 dedos para terminar o comprimento desse fio. E assim, eu elevo muito cabelo natural até a raiz e tenho um clareamento muito mais intenso nas pontas. Então, olha só, gravou isso daí? Se você ainda ficou com dúvidas, depois você volta e assiste essa aula, porque na próxima aula nós vamos executar uma técnica de mechas nesse cabelo e eu quero que isso esteja muito bem alinhado aí na sua cabeça, para você entender todo o processo que nós vamos fazer nesse cabelo na aula 3. Imagine você fazendo uma mecha em 45 minutos e gastando de 60 a 100 gramas de pó. Quanto sobraria mais para você no final do mês? Além de pó, você pode fazer o clareamento com coloração. E as regras de aplicação são as mesmas. Existem 3 tipos de clareamento que podem ser feitos com coloração e que se tornam um grande diferencial aí no seu salão. Imagina você postando na sua rede social que fez um loiro sem descolorir. Vai chover de clientes perguntando: como é isso? Eu garanto. Imagina essa cliente que sai do seu salão com uma mecha perfeita e com a estrutura do fio completamente preservada. Imagine como você seria valorizada por isso. E se elas conseguiram, você também consegue. Inclusive, tem muita gente perguntando como poderiam aprender mais a fundo as técnicas passo a passo, em detalhes. E o fato é que existe essa possibilidade sim, que é o meu método, o curso Mecha Descomplicada Especialistas 2.0, onde eu pego os alunos pela mão e mostro tintim por tintim como montar de fato mechas perfeitas em 45 minutos. Mesmo que a sua cliente queira ser loira, morena iluminada, queira transformar o loiro para morena iluminada, queira fazer mechas platinadas para assumir os brancos, mechas para disfarçar os brancos apenas, enfim. Se capacitar de verdade para atender todo e qualquer cliente que chegar no seu salão. E eu cuido disso de perto, através das mentorias aos meus alunos. E se você está pensando em entrar para a próxima turma, não compre nenhum tonalizante agora, por esses dias. Porque lá no Método Mecha Descomplicada Especialistas, você vai receber uma lista de material para criar as cores mais desejadas e pedidas pelas suas clientes, sem ter que gastar uma fortuna para experimentar a cor. A mistura está lá, mastigada para você. Mas já adianto, você só vai usar tonalizante quando desejar. Eu estou tentando te passar o máximo de informações importantes e valiosas aqui nessas aulas. E por mais que eu me esforce, é impossível te ensinar tudo o que é necessário por aqui. Por aqui seria impossível acompanhar a quantidade de pessoas inscritas. E eu nem teria toda a estrutura de ensino necessária para isso. Na próxima aula, nós vamos ver esses 3 pilares sendo aplicados na prática no cabelo da modelo e como o resultado é de verdade uma mecha perfeita em tão pouco tempo de montagem. Agora é aquela hora que você vai lá na nossa comunidade e me conta qual é o pilar que está desestruturado aí na sua casa. Eu quero finalizar essa aula com os trabalhos de alguns dos meus alunos, para você se inspirar e enquanto você estiver vendo essas fotos, tenha em mente que, se elas podem, você também pode. São pessoas como você, pois em um método certo, um passo a passo,
apenas isso. Elas são profissionais reconhecidas, realizadas, pois já são especialistas em mechas. E nós nos vemos na sexta, às 8 da manhã. Um beijo e até lá! Extremamente realizada, quero chegar muito mais longe ainda, né? Mas eu sei que eu estou no caminho certo. Eu estou muito feliz com o método e se eu conseguir, você também vai conseguir. E aí, depois de aplicar o método, percebi que me sobrava mais tempo. Isso é muito bom. Eu fico muito feliz quando eu pego minha agenda e vejo que eu consigo dosar o tempo e eu trabalho menos e tenho um retorno muito maior do que quando eu trabalhava muito mais, né? E aí, comecei a aplicar em janeiro e daí já comecei janeiro, fevereiro em diante. E aí, é como se eu tivesse achado ali a galinha dos ovos de ouro, que aí eu comecei finalizar os cabelos e não via manchas. Finalizava os cabelos e ele tinha um desenho. Aí foi onde eu pensei, uau, era disso que eu tava falando. Porque eu já tinha feito vários cursos, né? Mas esse foi o que facilitou a vida, agregou na vida e superou as expectativas do que eu realmente estava precisando. Rápido e retorno bom. Algo rápido, fácil, um retorno bom. Então eu falei, era disso que eu tava precisando. Vou deixar as fotos falarem por si. Segue as fotos pra vocês.